Fala galera, a gente está começando aqui esse podcast. A gente ainda não tem nem nome no podcast, foi tudo muito corrido, era para fazer daqui a algumas semanas, mas a gente aproveitou dois convidados muito ilustres, pessoas de Deus mesmo e mais do que isso, pessoas que ganharam nosso coração. Um a gente nem conhecia, mas só de ouvir falar a gente fica muito honrado de tê-los em nossa casa. E Luciano, tudo jóia aí? Tudo bem, graças a Deus. Não sei que hora vocês vão estar vendo isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer conhecer esse ícone aqui. Eu vejo ele lá, às vezes nos vídeos do YouTube, no Instagram, assim, dança uns forró lá. Bora eu ter que subir pra lá pra dançar uns forró com vocês lá. Bom mesmo. Tainá também, da nossa geração aí, uma das nossas referências. Então é isso, nós estamos começando o podcast com Tainá Azevedo, com o Jorjão da Cairós. A gente já estava conversando aqui um pouquinho antes. E, Jorjão, tudo jóia? Tudo tranquilo? Tranquilo, aqui não tem tempo ruim, não. Fogo embaixo, fogo em cima e fogo no rabo do cão. Passou frio aqui? Rapaz, não, mais ou menos, mas tá um pouco frio também, tá um pouco frio. Tá além do normal pra lá, gente. Lá, 28, 30 graus, tá agora. Isso, Tainá, tudo jóia? Tudo em casa, tudo bem. Tô feliz demais de dessa vez estar aqui com o fundador, né? Fundador da comunidade Cairós. Primeira pergunta, Jorge, pra gente bater um papo aqui. Existe uma crise hoje dentro de algumas comunidades que tá levando as pessoas a refletir para onde que as pessoas, fundadores, estão levando as pessoas dentro das comunidades. É algo a se refletir dentro da igreja hoje? Porque existiu um boom de novas comunidades, e você até me falava antes, que foi alguma coisa em relação à renovação carismática também, né? Algumas pessoas que vieram da renovação carismática e depois sentiram que deviam fundar uma comunidade. E aí começou grandes comunidades serem formadas, pequenas comunidades serem formadas, e hoje, com a crise em algumas comunidades, se existe, talvez, nós devemos pensar de novo e falar aonde os fundadores estão levando algumas comunidades, né? Qual é o sentido das comunidades? Na realidade, a gente é uma nova comunidade. O meu bispo que me acolheu, chamado Dom Dino, ele já completou a idade dele, ele dizia assim: uma nova comunidade, ela não pode imitar o que já existe, ela tem que vir com o novo, né? Mas eu acho que o que está acontecendo com as comunidades é o que aconteceu com o evangelho, né? Jesus perguntou: não dizer de vocês, eu sou quem? Quem eu sou para vocês? Aí uns diziam assim, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. Então assim, como cresceu, como esse negócio cresceu muito, de comunidade e tudo, então isso é os problemas. Uma família grande, ela vai ter problema, né? Deixa eu falar uma coisa aqui. Antigamente, ninguém via falar de contra-testemunho dos evangélicos, né? Hoje a gente já conhece muitos, porque eles cresceram. Sim. Quando se cresce, não tem como não ter essa situação, até porque tudo é novo. Uma comunidade, o que é uma comunidade de vida? Até hoje a gente não sabe, a igreja ainda não definiu a gente, então isso é tudo novo, essa saída, essa entrada, isso é tudo para se encaixar no tempo. Quando a gente tiver 100 anos, 70 anos, a gente vai entender um pouco o que Deus queria, porque não é fácil ouvir o Espírito Santo, não é fácil a gente ouvir o que Deus quer de nós. Então eu acho que isso é um ajuste. E isso que você está falando é bom porque entra e sai toda hora. Sim, membros sim, vão entrar e vão sair, mas eu acho que nesse tempo agora, com alguns membros famosos, bem conhecidos, saindo, levou as pessoas a falar, mas como assim? Como é que... Parece que ele e a comunidade eram uma coisa só e agora ele sai da comunidade, né? E aí as pessoas começaram a falar, ué, como assim, né? É porque eu só digo uma coisa, né? O que acontece fora de comunidade, de sair e de entrar, é questão de convenção. Tá? Isso acontece no seminário, isso acontece na igreja evangélica, isso acontece em todo lugar. Agora, hoje nós temos a internet. Hoje é muito fácil, muito rápido né? A notícia chegar. Então a gente se escandaliza, mas isso sempre houve. Né? No início da igreja, se você olhar, hoje você imagina que já teve 3 papas. Né? Eu não imagino, quando eu li isso, eu sou formado, posso dizer, em teologia. Eu sou estudado, o Jorge é doutor, viu? Muita coisa. E doutor na vida, né, cara? Eu vi 22 anos na droga. Eu vivi muita coisa lá fora e agora faz 25 anos que eu estou em comunidade. Então, assim, sempre houve aqui. Hoje a internet ela é mais rápida, tá? Sempre houve isso, nunca deixou de ter.
A primeira comunidade, Judas traiu Jesus, Sim, né? Então, sim. Então, imagina as outras, né? sempre houve essas coisas. Então, isso, para mim, isso é ajuste. Para mim, isso é ajuste de Deus nas novas comunidades. E, Jorjão, antes da gente entrar, a gente vai conversar ainda sobre tua vida, como foi toda a história do Jorjão até chegar aqui. Mas o que não pode faltar, Jorge, num fundador? No fundador não pode faltar a convenção. A convenção é tudo, né? A sua experiência com Deus. E depois, no santo existe uma palavra que eu trago comigo, né? Que chama-se ascese. A luta pessoal você vai ter todo dia, né? No fundador não pode faltar a convenção, o seu chamado. Né? A comunidade pode andar de todo jeito, mas o fundador ele tem que estar ali dando testemunho, né? O seu caráter. Né? Se depois a gente der tempo, a gente vai pegar lá em Efésios capítulo 5. Hoje eu estava dando isso, né? Que é assim, deixa eu ver, capítulo 5, deixa eu tentar aqui chegar para eu não ser incorreto com as pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Efésios capítulo 5, vamos abrir lá, porque aí você já guarda para você essa palavra, né? Efésios 5, 15. Vigiai, pois, com cuidado sobre vossa conduta, que ela não seja uma conduta de insensato, mas de sábio. Um fundador precisa vigiar sua conduta, né? Bíblia, tá tudo aqui, ó, no livro. É só que a gente não quer ver. A gente não quer seguir o livro. A gente quer seguir do nosso jeito, né? A gente começa da ADI, ADE, não sei o quê, mas esquece que tudo tá aqui. Por isso que tantas comunidades, né, meio que caíram junto por causa dos fundadores, talvez esqueceram um pouco Da palavra e começaram a fazer cursos. Eu não posso construir uma casa pelo telhado. Sim. Eu não posso construir uma comunidade sem a palavra, sem Tainá. Não faz sentido nenhum. Às vezes você não sabe, você sabe tudo na Santa Missa, tudo do cano, mas não sabe nada da palavra. Quando eu me converti, eu comprei R$100.000 de livro. Eu fiquei sabendo dessa história. Madre Paulina, Paulinas, né? As Paulinas. A mulher, você vai para uma loja, quase. E nós temos aqui no podcast um homem que literalmente comeu a Sagrada Escritura. Sim, nunca levou tão a sério, né? Quando fala assim, tem que comer a Bíblia. Não fala, não, vou levar bastante, não. Jorjão, e você lembra que página foi? Não lembro. Foi no Novo Testamento. Novo Testamento. Eu li 15 vezes seguida. 15 vezes. Seguida. Terminando, voltando. Chorando a cada página, eu me arrependo todinho. Quando eu fui para a escola teológica, aí o meu professor mandou eu estudar sobre Paulo. As cartas paulinas, né? Eu me lembro, 1 Coríntios. Ele me deu uma página, eu li todo o capítulo. Né? Eu preguei sobre todo o capítulo, sobre a história de Paulo. Eu passei noites, era de 8 em 8 dias que a gente ia lá no lugar, e eu passei noites e noites estudando sobre a vida de Paulo. O porquê Paulo, quem era Paulo, a idade de Paulo, onde Paulo morava. Aí ele falou, não precisa você fazer mais nada. Ele me chamava de Paulo de Tarso. Mas sabe o que é interessante ver? Que esse fogo continua até hoje. Continua. Eu acho que, Tainá, você pode falar um pouco melhor, porque você está do lado do teu tio, do teu fundador, que isso faz com que vocês sejam sustentados. Um fundador que não perdeu o foco em Jesus. Não. Né? Porque a fama, eu acho que ela não combina muito com o evangelho. A fama. Porque acaba não sabendo lidar com isso. E você não. Você agora há pouco falando aqui com a gente, quantos membros tem, quantas rádios já teve, quantas tem ainda hoje, de todo o faturamento, uma comunidade empreendedora, e mesmo assim, nós vemos um brilho no olho seu quando fala de Jesus. Um fundador que não perdeu o brilho no olho quando fala de Jesus, e aí quando fala das pessoas. O teu amor em Jesus reflete nas pessoas. Como São Francisco. São Francisco não larga tudo por causa dos pobres. Francisco larga tudo por causa do amor por Jesus. Mas ele vê nos pobres, onde ele pode estar a missão dele. Então, acho que você pode falar melhor que nós, né? Sobre esse cara aí, esse fundador, tio, que olha para Jesus. Eu achei legal que ontem o Maicon e hoje você. Ai, Tainá, agora eu sei de onde você vem, né? Quando conheceu o meu tio de ontem para hoje, todo mundo fala, tá explicado porque você é assim. E acompanhar ele pregando é muito bom, mas acompanhar a vivência, cada problema que ele vai resolvendo nos bastidores é muito melhor. Porque é a vida real. E eu posso falar, né, porque eu vivo com ele, eu convivo com ele. E quando ele falava que precisa ter um fundador e ele falava de conversão,
E é isso que tem nele, sabe? A gente olha pra ele e fica constrangido com o quanto ele deseja viver o evangelho. Né? Ele não tolera erros, sabe? Quando qualquer pessoa com um caráter desviado se aproxima dele, eu percebo que ou a pessoa se converte ou a pessoa não anda com ele. Porque assim, ele preza muito por isso, sabe? É um valor que ele preza por esse valor. E eu acho que eu sou totalmente esse, né? Eu vim dele. Eu tô carregando isso, né? Porque eu sou discipulada por ele, liderada por ele, pastoreada por ele. E quando as pessoas perguntam qual é o segredo, o meu segredo de ser fiel, de me manter humilde, mesmo diante de tudo que acontece na minha vida, é ter ele como pastor, é poder olhar para a vida dele. Porque ele é assim em qualquer lugar, com qualquer pessoa, ele é essa pessoa aqui. Nós estávamos aqui sentados, né? Antes, a organizante chegou, sentou e a gente começou aqui um podcast antes. Nossa, aqui. é muito bom. Por isso todo mundo chama de pai no Brasil inteiro, né? Você encontra os caras lá em São Paulo, você, olha meu pai lá, Não, meu ele pai. prega o evangelho em qualquer lugar. A gente foi para os Estados Unidos, uma evangélica foi no voo do lado da nossa cadeira. Ele fez amizade, pregou o evangelho para a mulher do Brasil até os Estados Unidos, ficou com ela no aeroporto e eu ficava assim, esse homem não para, entendeu? Então assim, todo lugar é uma oportunidade Mas a dele história pregar o todo no avião é evangelho. boa, né? Você contou Boa, agora. avião. Pô, 60 e quantos? Eu levei 65 para São Paulo, né, para Canção Nova. E foi uma das melhores viagens da minha vida, né? Assim, eu tô doido para fazer outra. Né? Essa foi uma oportunidade da obra de Maria. Eu vendia passagem, cada passagem que eu vendia eu ganhava um. Então eu consegui vender 65 e levar 65 membros da comunidade. Pessoas que nunca foram em avião, né? E o Júnior Grange, ele falou que, essa semana a gente estava falando justamente sobre isso. Ele disse que quando deu a descarga no avião, pensou que tinha se acabado tudo. O Everton falou agora que você vai ter que trazer 100 pro Taborão, já que ele levou 60. Agora é 100 pro Quero ver Taborão. 100 da Cairosa aqui no próximo Taborão. Ele disse que quando deu descarga no avião, foi porque faz aquele barulho, né? Ele nunca tinha visto aquela descarga que desce tudo, né? Então ele saiu correndo, falou, quebrei tudo, acabei com o avião. E foi muito bom. A mala dele foi na esteira. E aí ele foi atrás da mala, o segurança pegou ele e trouxe ele para cá. Foi muita festa. E a gente foi lembro como hoje, porque é muito caro no aeroporto os lanches. A gente levou pão com mortadela e ficamos comendo lá, 60 pessoas lá sentado no aeroporto de Recife, aeroporto internacional. E a gente comendo pão com Imagina mortadela. o povo olhando pra cá, o que será que Todo mundo que esses esses doidos- loucos, né? Aí a gente rindo pra caramba. Loucura da cruz, né? A gente também, quando Sim. foi na jornada, onde a gente chegava cantando. Os 60 e poucas pessoas que foram. E daí todo mundo ficava tipo olhando assim. Até quem estava indo pra jornada, que não era da mesma vibe, falava, mas o que esses caras aí, pra que Esse cara, isso, que né? é isso? Mas uma coisa que eu notei, Jorge, e em poucos minutos, e eu fiquei muito feliz assim, eu falei, cara, tem gente assim ainda hoje. E você falou assim, não importa quem chegar na comunidade e bater na porta, vai entrar. Aí eu falei, você acolhe qualquer um, chegar Você falou, acolhe qualquer um. Chegou lá na porta, bateu Qualquer um. lá. Ô, Jorge, Chegou a prostituta, eu acolho. Eu acolho. Jesus era assim, né? Jesus acolhia todos. Era a prostituta que andava com ele, era o cobrador de impostos. Então, hoje, nesse mundo que a gente vê tanta gente excluindo, tanta gente separando, hoje em dia nós temos a lei, várias leis já no Congresso rodando aí, do aborto. Daqui a pouco, uma má formação, outra má formação, outra... Só vai nascer os perfeitos daqui a Sim. pouco. E aí nós vemos um cara que não escolhe só os perfeitos. Meu não escolhe cofundador só é os... síndrome de Down. O meu cofundador Eu é um vi já síndrome ele lá. de Down. tem que ver Muito os massa. vídeos Qual que é o nome dele? dançando forró. Como que é o nome dele? O Jorginho. Jorginho. Interessante, é Jorginho também. Muito legal. É o nome de batismo dele. Aham. Tá? E para mim, o homem mais santo que eu conheço. Não é uma referência de santo. Porque, na realidade, eu não sei se eu sou meio diferente ou entendi diferente. O que é um patrono de uma comunidade? O que seria um patrono? O que seria um santo de devoção de uma comunidade? Nós somos São Bento e Madre Teresa. Eu acredito que eu sou um santo de referência para você quando a minha vida bate com você. Sim. Alguma coisa da minha vida vai lhe servir para a sua vida de santidade. Porque o santo, pelo que eu estudei, é aquela pessoa que se aproxima mais da vida de Jesus. Então, para nós, Madre Teresa, quando a gente precisou saber que era o pobre, nós fomos assistir o filme da Madre Teresa. E aí, poxa, eu fiquei, nossa, era isso que eu queria fazer com o pobre, né? Uma vez Madre Teresa disse assim, ela ia se encontrar com o Papa e no meio do caminho ela encontrou um pobre.
Aí ela não foi se encontrar com o Papa. Aí no outro dia o Papa chamou ela de novo. Aí, por que você não veio ontem? Foi o Papa que chamou ela. Primeiro foi atender Jesus. Não, você deve ter pensado assim, não tinha mais o que fazer. Então, Papa, O peraí, Papa também é né? o seguinte, aconteceu Mas aí você vê um amor, aquele amor genuíno pelo evangelho que não busca fama. Sim. Porque assim, 99% de nós deixa pra depois. Sim, Talvez na volta. na Mas volta. primeiro eu preciso encontrar o representante de Cristo, né? Mas o próprio Cristo estava ali. Estava ali. Aí ela preferiu. Então, assim, para nós, São Bento, Libertação, tá. Então é isso. Eu vejo o Jorginho hoje como a minha referência. Ele é muito simples. Ele é muito de Deus, né, Tainá? Assim, e eu vivi muito tempo. Se eu olhar para Jorginho hoje, ele chora. Porque durante 5 anos da nossa vida foi de choro. Né? Até a gente falar da cruz. Eu chorei muito, porque eu era proibido de ficar na igreja. E nós passamos 1 ano e meio sem poder subir no altar. E a gente adorava Jesus com 5, 7 metros, mais ou menos, eu e Jorginho. Eu saía da minha loja, deixava a loja fechada ou aberta, que era assim, na frente da igreja, do lado da igreja, do ladinho, e ia adorar Jesus. Então a gente não podia subir no altar, então a gente não subia. Nós éramos proibidos porque a gente, de tanto passar a mão no sacrário, ficava a nossa digital. E aí, quando chegava a zeladora, ela falou para o padre. Aí o padre veio, esculhambou para nós e falou: vocês estão proibidos de tocar no sacrário. De subir aqui, tá? Vocês vêm para a igreja, agora vocês ficam daqui para lá. Não daqui para cá. E se eu pegar vocês aqui, vocês nunca mais me entram aqui. Aí eu falei para ele: não, tudo bem. Aí a gente ficava chorando para subir, eu e Jorginho, chorando. E Jorginho não fala muito bem, né? Porque ele não foi para a escola, né? E ele me dava profecia, Tainá, assim, com português perfeito. E aquilo ali, eu chorava copiosamente. A gente saía da igreja, assim, quando vinha a zeladora, aí, né? Até a irmã do padre dizia assim: tá na hora, 11h30. Tá na hora de fechar a igreja, sobre agora 6 horas da noite. Caramba. Tinha dia que a gente estava tão apaixonado por Jesus que a gente ficava ajoelhado na porta. E ela dizia: pronto, eles agora endoidaram. Eles agora ficaram loucos. Mas a gente ficava orando em língua alto. E a gente ficava orando em língua alto. E isso foi um escândalo, sabe? E aí toda vez. Que ano isso, Jorge? Isso mais ou menos 20 anos atrás. 20 anos. Tá? Eu e Jorginho fomos muito amigos, nós somos muito amigos desse lado. Então, é tanto que a mãe dele morreu ontem. 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 E eu falei para ele: Jorginho, você vai rezar pela sua família. Ele foi rezar pela família. Né? Ele não ficou desesperado, ele chegou lá, acalmou todo mundo, aconselhou todo mundo que ele ora, é um monte de oração. Quando eu viajo, Jorginho, toda 2 horas, 3 da manhã, ele se acorda para fazer uma oração por mim. Se eu passar 100 dias fora, é 100 dias que ele reza por mim. Né? E foi muito engraçado. Quando eu fundei a comunidade, eu não queria levar Jorginho, porque ele tem uma aposentadoria, a família dele pensava que eu queria a aposentadoria de Jorginho. E aí eu deixei Jorginho, claro, não falei nada com a mãe dele. Ele ficou 8 dias sem comer, foi parar no hospital. Uau. E aí a mãe dele teve que mandar ele para mim. E eu disse: eu só quero, Jorginho, você não manda mais nada, nem roupa, deixa o resto que eu compro. Então, quando ele chegou, a gente chorou muito, choramos, acho que uns 2 dias seguidos. E até hoje ele está na comunidade, ele só ficou 8 dias longe de mim. Né? Foi 7 dias, no 8º ele ressuscitou. E como que começa, Jorge, essa história de fundar uma comunidade? O Jorge era um drogado? Mamãe rezou alcoólatra? 22 anos por mim. Eu contei isso na igreja ontem e É quase Santo Agostinho, então, né? É quase Santo Agostinho com Santa Mônica. Não, pode falar, que essa mamãe é história uma é boa. santa, mamãe é uma santa, né? E ela é a avó da Tainá. A Tainá morava com ela, por isso que a Tainá não está na comunidade de vida hoje. Né? O tempo passou e foi aí que... Mas quando eu me converti, eu rezava 2.000 Ave Maria por dia. Mamãe rezava muito, então eu não podia ser meio que santo. Eu sou um santo. Eu sou um santo. Quando eu morrer, eu tenho certeza que eu vou ser canonizado. Pode não ser agora, pode não ser daqui, pode a gente não ver, mas... Porque a minha história, mamãe rezou por ser santo. Mamãe não rezou só por ser profeta. Mamãe rezou de sobra. É tanto que tem a comunidade de Cairós, ela rezou com sobra. Então, uma intercessão com sobra, Santo Agostinho não podia ser menos que Santo Agostinho. Tem que ser santo, porque ele teve uma intercessora forte. Né? E você vê a comunidade de Cairós hoje, tem Dona Lourdes, que sobe o monte de meio-dia, que é uma mulher mística, que você não entende o que Dona Lourdes fala. Eu mesmo fico doido com ela.
né? Porque ela é muito doida. Quem é místico é doido. Gente, não acompanhe um místico. Um místico é doido. Um místico não diz coisa com coisa, não fala nada com nada. Tem hora que ela só fala ela e Jesus. Né? São João da Cruz que o diga, né? Ele é louco. As histórias dos santos é muito louca, né? Então, minha mãe rezava muito. Então, quando eu me converti, eu não aguentava ficar lá fora. Eu sabia. Primeiro eu queria ser obra de Maria, mas minha esposa não quis. Você fez a caminhada lá, né? Fiz 3 anos de obra de Maria e aí Deus pediu para mim, né? Onde eu chegava um drogado. De rua, abraçava meus pés e dizia, me leve para algum lugar. Eu levei uns 2 lá para casa ainda. Minha esposa disse, olha, você com as quencas, com as putas, eu não deixei não, porque esses doidos aqui em casa não dá certo não. E aí foi quando nasceu esse desejo, né? De todo lugar que eu chegava esse povo. E aí eu não tive dúvida. A tua primeira experiência foi na Renovação Carismática? Foi. Meu irmão era fundador do grupo de oração. O grupo de oração nasceu lá em casa, eu disse, com músicas internacionais. Então, quando minha mãe morreu, né, Tainá, e estava eu, Tainá e meu primo, que é pastor, e Tainá disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Foi do ventre dessa mulher que nasceu a comunidade. Né, que nasceu muitos santos do ventre de nossa mãe. Então ela foi uma mulher de oração, ela que é responsável por tudo, né, que eu sou. Então eu não podia rezar menos, né? E o mundo já não cabia. Por isso que talvez eu sou tão radical. Eu não dá para caber no mundo sendo de Jesus. Né? Eu fui na Terra Santa, eu procurei saber quem era Jesus, eu procurei a vida de Jesus, eu sei toda. Para mim, pregar é a coisa mais fácil que tem no mundo, porque pregar daquela pessoa, falar daquela pessoa de quem você ama, para mim, um pregador ele tem que falar de quem ele ama. Se ele ama, é fácil. De que ele ama, de que ele conhece. De que ele conhece, porque eu sei tudo, eu sei a roupa que Jesus usava, eu sei onde Jesus morava, eu fui lá na casa de Jesus morava, onde ele nasceu. Eu fui saber, quando a pessoa é apaixonada por alguém, você quer saber. Então não dava para mim ficar fora. Não dava para mim ficar fora de menos que uma comunidade, não dá para mim. Eu não posso ser padre, que eu sou casado. Então, o meu amor por Jesus, a minha experiência com ele e meu aprofundamento, para mim, se eu ler a Bíblia agora, eu choro. Porque para mim, Jesus está vivo do mesmo jeito. As histórias, cada dia... Eu preguei o evangelho essa semana, a Tana estava comigo, sobre boda de Caná. Nossa, a revelação veio na hora, eu nunca preguei aquilo na minha vida. Então, depois de 25 anos, eu quero saltar, eu quero pular, eu quero repousar no Espírito Santo, eu quero dançar o chip, eu quero fogo, eu não me conformo. Já não envelhece. Não tem como esse amor se acabar, porque no dia que se acabar, eu passei 24 horas sem sentir Jesus um dia. Aí o dia todo, quem pode mais do que Deus, quem pode mais do que Deus. Aí eu fui batizado no meio da rua. Aí fiquei pro lado do poste. Aí fui dizer à mamãe que eu tava brigando com o poste. Só que eu tava dando pinote no meio da rua. Eu tava assim, ó, pulando. Porque eu fiquei... Jesus falou comigo no meio da rua. E eu não quis saber não, Vaz. Eu já botei para trincar em banda, já comecei a pregar, dar grito. Eu não quero saber não. Se Jesus me tomar, eu falo em qualquer lugar do mundo. É muito legal ouvir isso, porque a gente vê muito nas histórias dos santos, né? Essas loucuras, né? Santa Teresa mesmo, se eu não me engano é Santa Teresa que o padre pede para ela como penitência, você vai ficar 15 minutos, acho que é, sem pensar em Jesus. E ela começa a passar mal, e ele fala, pensa em Jesus de volta. Então, assim, uma coisa que a gente acha, é tão pequeno. Não é pequeno. Não é pequeno. Os santos é uma loucura, né? Então... É isso que eu não entendo, como é que as pessoas vivem o pecado dentro da igreja. E Jorge, só tem uma explicação para mim. Para mim é falta de Deus. E Jorge, foi um momento difícil a hora que vocês foram expulsos da diocese? Eu digo para você que sim, que não. Eu sempre acreditei que Jesus sempre está em todas as situações. Eu sou muito bíblico, né, Taná? Tudo eu tenho uma explicação para a Bíblia. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8. Né? Então eu sabia que Deus tem algo mais. O que eu não tava, mas eu sabia que na hora que eu fui expulso, porque quando eu fui contar a Dondina, eu falei para ele, eu não estou aqui porque eu sou bom, não, estou aqui porque o bispo me expulsou. Ele disse, eu estou sabendo, por isso que eu vou aceitar você. Porque você contou a verdade. Entendeu? Em nenhum momento eu menti que eu tinha sido expulso.
Você ficou com medo na outra diocese que vocês foram, ou que vocês estão hoje, ele também não aceitasse? Não. Não. Porque eu disse para ele assim, se não for aqui, eu vou acabar com essa história, porque eu acho que é da minha cabeça. E não era. Eu Era de vou. Deus. Então, Aí até hoje. ele mandou a gente entrar e com 6 meses eles mandou. Porque uma vez o Santíssimo vinha da vila. Um dia vocês vão lá, né, e vão ver. Vinha da vila, eu disse a Jesus, nunca mais eu vou lhe buscar na vila. Ou o senhor vem para aqui, ou eu não vou buscar mais não. No outro final de semana Jesus já estava lá em casa. Tava lá já. Que massa. Caramba, que história, né? E às vezes a gente desiste na primeira pessoa que magoou a gente dentro da igreja, no pároco, que às vezes fala mais grosso com a gente. E isso é um testemunho, né, Não, Jorge? Pra eu tenho não desistir, muito respeito né? pela igreja. Porque se é de Deus... Eu tenho muito respeito pela igreja. Pelo amor de Deus, não fala de padre perto de mim, não fala de bispo. Porque tudo que ele faz é certo, tá? Quem obedece não erra, né? Não erra, não erra. Isso que Pode amor à obedecer. igreja não se revoltou, não. Não. Eu não penso em ser evangélico, já foi pastor atrás de mim. Eu falei, velho, lá não tem Eucaristia nem tem Maria, não tem como eu estar lá. Meu testemunho é todo mariano. Eu sou apaixonado, sou adorador da Eucaristia. Então não tem por que eu estar mentindo para você, não tem por que eu estou querendo uma igreja evangélica. Eu já fui chamado para ser pastor, mas depois ele chega e hoje eu tenho um pastor que me pede-me conselho. Eu tenho uma pastora que só fala o que eu mando. Jorjão, e daí, nessa fundação da comunidade, por 4 anos a tua esposa não foi? 4 anos eu fiquei sem ela, né? Porque eu tinha que decidir. Eu não podia ficar na minha cidade mais. Eu já tinha tomado a decisão. Então a palavra diz assim, quem não deixa pai, mãe, filho, filha, pelo seu reino, pelo meu reino não é digno de mim. Então eu tinha que perder esse amor, não um amor, mas assim, a idolatria pela minha família. Né? Porque aí eu ia ganhar outra família. E eu sabia que a minha família vinha, né? Uhum. Era uma questão de tempo. Foi um tempo cruel. Mas também eu discerni isso depois. Como era que eu ia falar de castidade sem viver, né? Ah, legal. Foi chamado de louco por muitos. Sim, pela minha família, por todo mundo. Aí uns chegaram a dizer, a Bíblia diz que é a primeira família. Eu digo, só se for a sua, a minha não. Eu digo, primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Então, assim, eu pude viver várias coisas que eu posso hoje pregar. E no início pude pregar para a minha comunidade. Castidade, obediência, espera, paciência, foi muita coisa. Então, esses 4 anos serviu para mim moldar. A maioria da família hoje é da comunidade? Sim, né, quase todos. Só minha irmã que está no hospital, que eu disse que não era, mas que ela tinha que ser, porque eu rezei pelo batismo no Espírito Santo, antes dela ir para o hospital, e ela vem para essa viagem, e eu acho que Deus está preparando aí. Eu acho que de sangue são 12 da comunidade consagrada. 12. Família Que grande. bacana, que legal. Jorge, e nós temos algumas histórias aí bem malucas, né? Você conseguiu abrir o mar? Nós fazemos retiro na praia todo ano, né? Já faz 20 anos, mais ou menos. Antes da comunidade, a gente já se reunia como comunidade. Né? Uma vez a gente foi roubado na praia, porque na hora da oração, Jesus disse assim, vocês vão ser testemunha minha em Recife, no Brasil e no mundo. E nós fomos roubados na praia. Na época tinha 27 membros. Que não era comunidade, não era ainda não, só sonho. E aí a gente foi roubado e os ladrões botaram a gente dentro de casa e atirou no menino. A bala não saiu. E ele botou os 27 dentro do banheiro. E a gente começou a orar e o ladrão ficou doido. A gente começou a orar em língua, um rezava o Pai Nosso, outro rezava em língua. Eu nunca vi tanta oração na minha vida. 27? Dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Foi, em Itamaracá. E aí o ladrão ficou louco e um dos filhos conseguiu subir pela casa, chamou a polícia prendeu. A gente abraçava o ladrão, não queria que as polícias levassem. Isso é amor, hein? E as polícias com raiva, e aí a TV Globo teve lá e a TV SBT, e a gente saiu no jornal, fomos conhecidos no Brasil, católicos que estavam rezando na praia foram assaltados. Em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Né? E aí, o retiro da praia. Aí um dia a gente alugamos uma casa que dava uns 100 metros da praia. E um dia eu sonhei, eu falei, Deus, tu gosta muito de Moisés, né? Ele falou, E de mim também. Aí eu tirei uma vara e fui lá no mar. Falou, é hoje. Falei, é hoje que eu vou provar o seu amor por mim. E fui lá na praia e levantei o cajado. Tinha mais gente ou só você? Tinha umas 3 pessoas olhando, mas da minha comunidade ninguém. Eu falei, eu vou abrir o mar para dizer a todo mundo mais tarde que o mar se abriu.
Porque eu também li Eliseu, que Eliseu pegou um som de Eli, eu falo, e aí eu fiz as orações todas, né? Porque eu conheço um pouco da Bíblia, mas aí eu juntei o pau no mar a primeira vez e nada. Eu falei, deve ser porque foi devagar, né? Aí eu, Jesus, fechei os olhos, faça comigo não, pai. Abre esse mar, rochei a segunda vez, comi quase 1 litro d'água. E o povo lá olhando. Aí eu olhava pro povo, será que eles estão imaginando o que é? Ou aquele doido tá pescando algum peixe. Na terceira vez eu falei, agora eu vou botar com tudo. Aí com as duas mãos, eu danei o cajado na água, caí com água com tudo. Tomei 1 litro d'água e o mar nada. Aí eu voltei para casa com raiva. Né? Eu voltei para casa com raiva. Aquelas mulheres ficaram olhando para mim, uma rindo, outra, não sei o que elas estavam dizendo. E eu abusado, né? Deixei o cajado lá na praia, deixei tudo e só gesticulando. Nunca mais eu falo com o Senhor. Né? E foi para casa. Fui para casa. E à noite, quando eu fui dormir, Jesus me acorda e fala, e aí, Jorjão? Eu falei, eu não quero conversa com o Senhor. O Senhor sabe que o Senhor só gosta de Moisés. E comecei a discutir com ele no... E lá, o que é que tu tá falando, minha esposa? Não, não tô falando nada. E aí, eu contei para ele que não tinha gostado. Ele falou, quantas pessoas Moisés tinha que passar? Eu falei, 600 mil. E ele falou, e você? Eu disse, nenhuma. Eu disse, então, eu não podia abrir o mar para você. O mar vai se abrir na hora que você precisar, poxa. Aí ali eu caí num choro e eu falei... Aí ele falou, então pede. Peça, pode pedir que eu lhe dou. Para você ver que eu te amo. Aí eu disse para ele, eu quero rádio. Ele disse, eu vou te dar. Aí eu me acordei já dizendo a todo mundo, nós vamos ter rádio, mas não várias rádios. E meus filhos, porque são mais doidos do que eu, né? Rádio. E aí terminou o retiro com a rádio na cabeça. E quando a gente chegou na comunidade, nós fomos para um monte e ficamos a noite toda pedindo uma rádio. Não, eu quero rádio. E aí eu me lembro que a gente estava rodeando que nem os índios, parecia uns índios, né? Eu quero rádio, eu quero rádio. E aí, cara, a gente desceu todo mundo, graças a Deus, a rádio chegou. E aí, com menos de um mês, um cara bateu na minha porta e foi vender uma rádio a mim. E vendeu. E dividiu em quantas vezes eu quis, né? E a gente, graças a Deus, ainda estamos com essa rádio, mas aí nós tivemos 6 rádios FM, né? Não tivemos mais porque não quisemos, mas mais de 20 rádios chegou lá em casa, oferecendo, o povo me dava, outros, e eu resisti um pouco, porque faltou gente para as rádios. Você pediu rádio e veio bastante. Veio bastante, não, veio com força, né? Eu era referência em rádio e não sabia falar nada. O pior é que nós nunca chegou ninguém para operar a rádio. E a gente entrava sem saber operar. E você abriu o mar através da rádio. Da rádio. Né? É. E para nós o mar foi a rádio, né? É. Onde a gente chegou em muitos lugares, onde a gente abriu nossas casas de missão, até porque a gente, como era muito louco, a gente era proibido de abrir casa. Ah, é? É, e a gente não abria casa não, a gente abria rádio. Caramba. 6 casas que eu tenho hoje foi de rádio. Né, Tainá? Então a rádio serviu para abrir as cidades. É, Monsenhor Jonas também na Canção Nova, né? Ele fez a comunidade, começou com a rádio, daí tem Sim. mas sempre, mas a Shalom também é rádio, né? É, a gente ia com rádio. A gente não ia com o chamado de abrir uma casa. As missões hoje, a maioria, as 6 casas que nós temos foi 6 rádios. 2 ainda temos por conta das rádios. Então as rádios abriu Vou mesmo. falar com o Edson ali pra abrir pra dar um canal pra trabalhar. Mas se não tiver loucura, se não sair da zona de conforto, não... É, na realidade, né? Eu sempre disse, nós vamos abrir uma casa. Nós temos uma casa no Paraná, em Londrina. Nós vamos abrir uma aqui na região. Não sei como, mas nós vamos mandar uns doidos para ir. Jorjão, vocês vão fazer o quê? A Tainá Cara, vai quando vir pra cá. vamos mandar a Tainá, né? Manda pro... Vocês vão fazer o que aqui, Jorjão? Não sei, cara. Eu sei que eu vou. Eu quero ir. Ide pelo mundo e pregar o evangelho. Eu acho que você, a Bíblia, ela anda. Tá? Sim. A Bíblia ela anda, você tem que sonhar, cara, em andar. Eu falei para Deus, eu não nasci para ficar em Vila do Socorro. Eu nasci para pregar o evangelho e para o mundo. Porque está escrito, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, tá? Nós já andamos aí, tá lá para os Estados Unidos, não sei para onde, chamado. Eu não sei, outro dia o cara me chamou para a Alemanha, já chamou você para ir para onde? Quais são os países já? Bolívia. A gente é chamado, tá? A gente nunca se ofereceu para pregar em lugar nenhum, não.
Entendeu? E Deus vai mandando. E é isso que eu queria até pedir para Tainá. Primeiramente, como é que acontece o teu batismo no Espírito, a tua conversão mesmo? Lógico, você já se criou numa família bem católica, mas quando que dá essa chave de falar vira assim... chave, assim. De virar a chave de falar assim, eu preciso fazer mais. Não tem um momento, quando me perguntam, não tem um momento específico. Eu cresci ali na comunidade. Então, lá não tem essa, sabe, de idade, de tirar a criança. Não, eu nasci ali, vendo tudo aquilo acontecendo. No primeiro Congresso Jovem, nosso maior evento hoje, né? Lá na comunidade, no primeiro ano de Congresso Jovem, eu estava lá, adoração, ele pregando, e ele falou quem quer receber o Espírito Santo, e eu muito pequena, eu fui lá, falei, eu quero, e quando eu ajoelhei lá, eu comecei a orar em línguas, né? E foi ali. Então, eu acho que não tem um momento específico. Foi nesse congresso que eu tive a experiência. Mas a construção, a convivência, estar lá, conviver, aí chegou o momento que eu tomei a decisão e entrei para a comunidade de fato. Mas não teve um momento, sabe? Eu acho que foi essa convivência, essa relação. Não teve esse grande dia dessa virada de chave, mas foi um processo. E aí, quando eu comecei a pregar, que eu preguei Quanto a primeira vez, que eu prego faz 8 anos. 8 anos. Aí quando eu preguei a primeira vez, né, nos graus de fogo, que ele me colocou para pregar sem nem eu saber pregar direito. Aí eu falei, para fazer o quê? Ele falou, não, faz alguma coisa aí. Aí eu só gritava e chorava. Porque assim, me disseram que a Tainá estava pregando. Eu tenho como referência minha filha, que Deus me disse que tinha uma pregadora. E a minha filha prega, só que Deus pediu agora outra coisa para ela. Agora não, desde a Tainá. E quando a Tainá chegou, eu falei, é ela. Mas como é que era Tainá se Sabrina pregava? Aí a Sabrina logo recuou. Automaticamente. Porque lá na Kairos não tem assim, eu não escolho você para pregar. É o povo. É o povo que te escolhe, não sou eu. Sim. Lá todo mundo tem uma chance de pregar 15 minutos pela manhã. Todo mundo. Na nossa comunidade tem a partilha da palavra e é escalado todo mundo da comunidade. Pode ser o pior. O senhor às vezes até brinca que todo mundo é pregador lá, Todo né? mundo é pregador lá. Que Tá? massa. Então, de manhã, todo mundo tem os seus 15 minutos de fama. E ali a comunidade vai dizer, agora mesmo tem uma menina que está se destacando lá, a Ellen. Então, ela prega. Eu não vi, mas o povo disse, então ela na missão já está Ellen. Que legal. Ela já foi eleita. Eu nunca vi ela pregar, mas todo mundo fala, não, ela está pregando bem. Os meninos, aí eu tenho lá uns 10 meninos que pregam. Porque os meninos de fulano prega bem. As mais velhas mulheres, a gente tem lá 20 pregadores. Que eu posso mandar para qualquer lugar. Que vai muito bem representar o carisma, vai ter essa liberdade no espírito, que vai ter essa liberdade de pregar. Então a Tainá, quando chegou para pregar, todo mundo já disse, nossa, essa parece com o Jorge. Deu certo, né? É a cara do tio dela. Aí pronto, o povo já começou, rapaz, que pregação. Que eu já vi Tainá, mas fazia tempo que eu não via você pregar. Porque eu sei que o povo está me dizendo, o povo vem me dizer como é a sua pregação. Tainá fez isso, Tainá fez aquilo, porque eles chegam para mim e dizem. Você fica nervosa que você vê ele lá passando? Fico. E é importante isso, por exemplo, ele tá aqui do meu lado falando. Eu tô aqui assim, né? Eu quero ver ele falando, eu quero ouvir ele falar. E eu acho que o que tá faltando dentro da igreja é esse respeito, sabe? Dentro das comunidades, dentro dos grupos. Ninguém quer ser liderado mais, ninguém quer ser discipulado. Quando o meu tio tá do meu lado, é ele, entendeu? É o meu pastor, é o meu líder. Eu tenho que escutar o que é que ele tem para falar, eu tenho que estar de olho no que ele está falando, nas decisões que ele toma, como ele age diante de certas situações. A gente teve, né, tava viajando, minha tia passou mal, e eu ficava observando como ele agia, como ele se comportava diante de toda a situação, para me aprender com ele. Porque eu só tenho 22 anos, e eu não tenho que colocar os carros na frente dos bois, né? Então, eu acho que se eu pudesse avaliar uma virtude dentro de mim é essa. É entender a importância do discipulado e me deixar ser discipulada. Porque eu acho que falta muito isso, né? Esse respeito. Ninguém hoje quer mais respeitar ninguém. Todo mundo quer... E onde eu estou pregando, que a Tainá está pregando, tanto faz a gente pregar como o outro. Sim. Eu gosto sempre de botar ela. Eu gosto sempre de botar ela, porque eu acho que ela prega bem, né? Então, assim... Às vezes... tá melhorando. Né? Mas é isso que eu ia pedir, Tainá. Como é
lidar, porque a gente falava agora um pouco da fama. Como é que é lidar com a fama? Porque teve alguns anos atrás que deu o boom da Tainá. Sim. A Tainá, uma menininha baixinha, magrinha, olha lá, e nossa, quando pega, Quando ela chegou lá no parece um Taborão, leão. quando chegou no Taborão, os piá, Tainá, eu falei, quem que é isso aí? Daí eu chego lá e falei, não, mas cadê a pregadora que tá vindo? Não sei o quê. E aí você fala, e aí, como lidar com a fama? Com tudo isso, com o palco? Como é que foi pra você? Então, no começo eu tinha em mente que muita gente me chamava por causa disso, né? Magrinha, grita, tal, vai impressionar as pessoas. E eu tinha medo de ficar esse rótulo. E teve um pregador que até falou, Tainá, você vai perder a graça, que você vai crescer, vai ficar mais adulta, o povo não vai mais querer a menina que prega, né? E eu sempre falava, meu Deus, será que vai passar isso? Porque é só um rótulo. Só que não é sobre um rótulo que as pessoas colocam em mim, é sobre uma eleição. Eu tenho uma identidade de filha de Deus, que é superior ao meu corpo físico, ao volume da minha voz e o que for, entendeu? Porque não é sobre mim, é sobre o que Cristo faz em mim. E hoje eu digo pra você, eu não sou mais aquela menina, eu sou uma mulher e sou bem posicionada na minha vida, tenho certeza do meu ministério e o rio só flui. Né? Porque como meu fundador fala, o fogo só tende a crescer. E hoje eu tenho consciência da minha eleição, do que eu nasci pra ser, do que eu nasci pra fazer. E pra mim é isso, entendeu? Não é sobre fama, é sobre propósito. Quando a pergunta, como lidar com a fama? Não lide com ela, lide com o seu propósito, esqueça ela. É bom você Boa. na tua idade Entendeu? fazer isso, porque assim, porque tem gente que não tem essa maturidade. Eu sempre falei pra Tainá que a gente nunca... Eu acho que a gente nunca teve fama, né? Você nunca pensou nisso. Quando vocês as pessoas estão falando. perguntam, a gente fica meio tipo, sem saber. de fama, sabe? Porque às vezes a gente se envaidece um pouco, de algumas situações até. Porque, assim, vamos dizer que até do Taborão, quando você chega e tem vê... um tratamento diferenciado. Mas até do Taborão, quando você vê o tamanho do evento, quando você vê muitas pessoas do Brasil falando, pô, Taborão, você tem que falar, não é nós, é Jesus, né? E a mesma isso coisa que a você gente ontem, faz. quando chegava na catedral, vendo gente lá fora, tendo que voltar embora, outras no vidro, eu quero olhar pelo menos pelo vidro aqui. A gente tem que olhar para nós e falar, não é sobre mim, né? É sobre Essa o que Jesus consciência faz que talvez comigo, que nós né? temos, né, Tainá? Na Kairos a gente tem Mas a muita gente vê consciência. isso em Mas vocês, é porque né? o que acontece? A gente tá vivendo isso aqui, só que daqui a pouco a gente tá lá, trabalhando com lixo. Entendeu? Vendo os recuperandos, Essa é a os diferença drogados de morando, vocês. almoçando com a gente na mesma mesa. Então, é base, sabe? Ele tá falando assim, não tem como construir uma casa pelo telhado. Eu tenho uma base que é a comunidade Kairos, eu tenho pra onde voltar. Quando o Taborão acaba, eu volto pra minha vida real. Eu tô lá no interior de Pernambuco e minha vida segue, entendeu? Se hoje o Instagram acabar, e o meu tio tem esse lema, se hoje a rede social acabar, o nosso ministério continua. Sim, isso. E porque a gente vê que isso também vem um pouco dos coachings, que é o jeito de se comportar fora, tem jeito pra tudo, não, a gente não pode se misturar. A gente tem que se mostrar importante e tudo vai, mas... Sim. E aí a gente vê que vocês são pregadores mesmo, missionários, quando larga o microfone. É impressionante isso. Quando as luzes se apagam, aí eu acho que a gente vê quem é pregador, quem é o missionário e quem é aquele que quer ser o artista. Porque na realidade, né, a gente está pregando sobre o homem mais simples do mundo. A gente está falando sobre o cara mais simples do mundo. Jesus era impressionante, cara. Tem uma cena de Jesus que eu amo quando eu leio, quando ele estava no mar, né? Aí ele falou, poxa, Pedro, tu não sabe que eu sou Jesus ainda, velho? Tu acha que eu ia deixar o barco afundar com a gente? Eu acho que ele disse, pô, você não boa, tem né? ideia, não, cara, ele estava dormindo. Tava dormindo. Né? Então, assim, poxa, será que os pregadores, eu estou dizendo isso para mim, será que os pregadores, os cantores católicos, evangélicos, não entenderam que Jesus está vendo tudo? É só Lábio Santos, né? Que quem está na barca é Jesus? Que loucura, muito gente. doido isso, né? É muito louco. Eu não entendo quando você fala de fama, por isso que a gente fica... Porque, cara, eu não sou famoso, eu não posso, a Tainá não é famosa, o cara está pregando sobre outra pessoa. Quem tem que ser famoso é Jesus. Esse sim é famoso. João Batista, né? Um homem famoso. E quando chegava, ó, João, fala, não, isso aqui não. Bora lá, vamos acabar com essa história aqui. É ele que tá vindo atrás de mim, Ele tá vindo aí. Quando Jesus chegou, ele disse, olha aí. Pronto, esse aí é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, Madre Teresa falava que todas as vezes que famoso. aplaudiam ela se imaginava o burrinho entrando em Jerusalém. Sim. Ela falava, eu sou o burrinho. Então eles estão aplaudindo Jesus. Eu né? não tenho problema com aplauso, eu não tenho problema com dinheiro até agora. Eu não sei se depois a gente pode ter. Eu falo sempre isso. Eu sou do AA e eu vivo 24 horas. Talvez eu trago isso do AA. Eu fui lá pregar o evangelho também no AA e me tornei um alcoólico anônimo. E a gente tem que reconhecer, né? Bill e Bob são os fundadores do AA.
E eles, os dois, ficaram tomando água, por isso que eu tomo muita água. Ficaram tomando água e conversando. Era na tampinha da garrafa. E todo grupo de Tainá, você tem que chegar lá e contar a sua história de miséria. Você pode dizer assim, poxa, como é que todo dia você conta a sua história de miséria? Para saber quem você é. É. E aquilo serve como cura. E eu sempre conto minha história de miséria para saber quem sou eu. Eu quero ser o mais humano possível na comunidade. Eu chamo palavrão, dou empurrão nos meninos, me abuso, quero brigar. Porque para que eles não me vejam santo. Sem eu ser. Sim. Para que ele não me ache mais do que Jesus. Para que eles não me vejam além do que eu sou. De uma forma não endeusar, assim. Não. Lá em casa eu não rezo quase por ninguém. Só quando Eu acho que essa relação de membro e fundador, ela tem que ser uma relação de respeito, de paternidade também, mas não pode fugir para a idolatria, né? Sim. Esse é o grande perigo, né? Tainá não tem medo de contar pregando. Mas Ela as tem comunidades, respeito. algumas acabaram porque se idolatraram o fundador e deixaram... Mas eu acho que é porque eu sei da vida real dele, eu sei dos defeitos dele. E é tudo bem, entendeu? Tudo Tá bem. tudo certo. O defeito dele não define ele. E eu acho que o que falta também é que, às vezes, os próprios fundadores, pregadores, eles querem ser idolatrados. É. Eles Então, gostam. é uma, eu ia chegar nesse ponto. linha tênue Esse que é o aí, problema. entendeu? Que se deixar você... Ele corta muita coisa, entendeu? Esses dias ele até tava, eu não quero mais esse negócio chamado de pai não, né? Não, Ele falou. proibir lá de casa. Porque ele tem assim, meu tio ele é muito equilibrado, entendeu? Assim, ele tenta segurar o máximo. Então eu acho que também tem gente que abre espaço pra isso, né? É verdade. E, Tainá, outra pergunta também que às vezes as pessoas falam, como é que é uma pregadora a nível nacional dentro de uma faculdade, dentro de uma escola? Como é que é a Tainá lá dentro da Você nunca faculdade? pensou assim, vou largar, não aguento mais. Pensei, essa semana. Tô no último semestre e tava pensando, eu vou trancar, não tô sem paciência. Inclusive, né, eu coloquei, meu TCC vou fazer um teatro multifuncional na cidade de Caruaru para a comunidade Cairóis. E aí o meu orientador, ele falou assim, tira o nome da comunidade, não precisa. E aí eu brigando com ele, né, eu falando, não, mas eu quero que seja o nome da minha comunidade e tal. Falou, mas sua comunidade não tem suporte para isso, é melhor estender o projeto para a cidade. Eu falei, não, mas eu quero para minha comunidade. Ficou aquele embate, né, e ele é muito político, e, enfim, envolve as ideologias, e por isso que ele queria que eu tirasse, tenho certeza, o nome da comunidade, mas eu lutei até o final pela ideia. Então, assim, existe um combate, né, dentro das universidades hoje, como dentro da internet. Então, Tainá é normal, só que eu tento sempre prezar pelos meus valores e militar com a minha vida aquilo que eu acredito, né, para ver se eu consigo converter alguém na vida diária. E eu sou lá na faculdade eu sou um grupo de 4 amigos, 3 católicos, uma evangélica, os outros 3, um é da Shalom, outro é da Obra de Maria e eu da Cairóis. Somos um grupo de amigos na sala de aula. Que massa. Então imagina, nós 4 juntos, né? Se ajudam, né? A gente se ajuda e vai vivendo aí. Tem grupo de oração na faculdade. O grupo de oração, inclusive, quem fundou foi um dos faxineiros da faculdade. E rola muita coisa legal lá no meu campus. E é o que eu incentivo para os jovens que estão ouvindo aí, a fazer alguma coisa na sua faculdade. Aqui está começando, né? Tem bastante. Não, aqui tem em Cascavel bastante, tem tem vários bastante, movimentos, tem eu já bastante. vi. Quando eu estudava, eu fiz um grupo, né, também lá, que foi até o bispo. Né? E o bispo veio e viu a gente orando, um grupo da hora do recreio, lá quando eu estudava, né? E ele dizia, quem pode impedir a ação do Espírito Santo? Então nosso grupo continuou. Ninguém pode impedir. Outra coisa que também a gente vê hoje muito em foco, muito. Hoje está em alta, em todos os lugares. E na igreja não é diferente. É a política. Nós temos hoje 2 grupos totalmente bem diferentes, está polarizado. Em tudo, né? Em tudo. E como é que vocês lidam com isso? Como é que a comunidade lida com isso? Com uma esquerda que quer voltar para o poder e nós temos do outro lado uma direita, extrema direita, Todas conservadora, tentando se firmar, né? Que ainda não se firmou, estamos aí há 2 anos e meio de mandato do presidente. A gente na comunidade Cairóis, a Tainá citou ontem, nós somos o que o Evangelho preza que é. Nós não temos partido. Eu era uma pessoa muito ligada à política, tanto que eu já fui coordenador político, meu candidato foi 6 vezes deputado estadual. Eu era muito político, meu tio foi prefeito da cidade, eu sou muito político, dentro da minha veia corre política, mas o Evangelho me fala,
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Né? Então, eu não tenho em segundo lugar. Eu não tenho política. Se ganhar a esquerda, se ganhar a direita, meu Deus continua prevalecendo. Sim. Certo? Agora, meus princípios, Tainá falou, os nossos princípios são os nossos princípios. A gente não tem problema com política. Não bota uma linha na internet. Tem gente que faz isso. E tá tudo bem. E está tudo bem. Sim. Nós somos responsáveis pelo Evangelho. Se chegar a me levar lá para o Congresso, fale sobre direita e esquerda, eu vou falar sobre Jesus. Se me chegar na internet, eu quero contar para vocês, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Se ganhar a esquerda ou direita, a Bíblia vem dizer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz que a gente tem que respeitar as autoridades, seja ela quem Sim. for. Respeitar não quer dizer seguir. Respeitar não quer dizer que você vai seguir, você vai tratar a pessoa bem. Então, política na comunidade não é nosso forte. Mas é um problema, Jorge, a Tainá também pode falar um pouco, quando as comunidades, os movimentos ou alguma liderança católica, um pregador católico, deixa de lado o evangelho, a gente já não ouve mais falar de Jesus Convenção, e só política. Convenção. Isso Aí é falta de você convenção. vê mesmo que falta Não, isso é falta alguma de convenção. coisa. Não conhece Jesus. Ou se conhece, naquela hora ele largou. E eu que tenho um público jovem, me cobram muito posicionamento. Eu falo, gente, meu posicionamento é o evangelho. Você vai ler o evangelho, vê lá o que tá lendo. Aí você vai olhar para político X, Y, bandeira e tal. Aí você vai balançar. Sim. O que é que combina com o evangelho? Entendeu? Certo. O que é que vai de acordo com o evangelho? Tem coisa que é simples, que é óbvia. Mas o que é que o povo quer? Que eu fale de político X, que eu fale de político Y, pra quê? Pra o holofote pra ele, não pra Cristo. Cristo é o centro da minha pregação, das minhas redes sociais. Eu não vou falar de ninguém, eu vou falar Não de vou, Jesus. não vou. E até porque Entendeu? a gente busca olhar para os políticos, ou para a direita e para a esquerda, e a gente vê que 100% nenhum se encaixa em Jesus. Não, mas né? vamos lá. 100%. Vamos lá. Se a gente Exatamente. tem alguns que a gente vai olhar para os dois. Se eu disser que com Tainá nós somos direita e esquerda, vai mudar o quê? Exatamente. Vai mudar o quê? Agora, se esses candidatos vierem e a gente botar a mão na cabeça dele, pode mudar alguma coisa. Lá em casa eu sou doido que os candidatos vão aproveitando, se os candidatos verem, visita a nossa comunidade. Pode ir, que a Porque gente lá é mão na reza. cabeça, e fogo em cima, fogo embaixo, e fogo no rabo do cão. Eu não tenho partido. Lá na comunidade nós não temos partido. O povo acha que eu não tenho. Eu voto em quem eu quero, como quero. Eu tenho direito de cidadão. Agora, se for lá, vai receber oração. Tá? Uma vez o Estado quis, eu quero bancar vocês. Oba! Quanto? Eu quero dar R$200 pro menino que fica recuperado aí. Oba! Ótimo. Mas eu quero botar uma placa. Volta. Você quer propaganda, filho? Não pode. Eu não quero isso. Vamos dar sem fazer essa festa aí que eu quero. A teologia da libertação existe lá? A gente também não olha isso. Não. Tá? No lugar que a gente não pode pregar, a gente não pode invadir uma paróquia sem um padre querer. Sim. Entendeu? E você pode pregar no cemitério, você pode pregar na rua, você pode pregar no asfalto, no carro que você pega alugado, que lá chama Toyota, você pode pregar em qualquer lugar. Mentira de quem diz que expulsa. O meu bispo não me expulsou. Eu fui obrigado por Deus a ir para outro lugar. Ninguém expulsa ninguém, porque Deus, quando está na frente, ninguém pode parar. Se eu não posso pregar na tua igreja, eu vou na rua e prego. Qual o problema? O problema é pregar. A camisa Maria não está morta nasceu de um... Como é que chama aquele... De um movimento na rua, né? Na rua. Tainá foi pregar. Conta a experiência do homem lá o homem que vocês entraram na lanchonete e falaram de Maria. A gente começou a colar os adesivos nos postes da cidade, a gente fez um movimento na rua e entramos na padaria, pegamos o microfone, começamos a pregar pro povo. O Pádua, né, rezou por um travesti. Então, tá a teologia da libertação. Como se combate a teologia da libertação? Com a verdade. Né? Com a verdade, com a verdade. O evangelho é a verdade. Se a gente tá com o evangelho, a gente vai estar vivendo a coisa certa. E outra coisa, né, Tainá? Quando a gente prega o evangelho, a gente choca. Sim. Quem não é do evangelho vai ficar contra. Logicamente que a gente está pregando contra qualquer coisa que não é do evangelho. Aquilo que não for do evangelho. E outra coisa, cara. Jesus disse que o joio e o trigo tem que nascer junto. Eu só quero o seguinte. Para mim não existe outra teologia senão a teologia do batismo do Espírito Santo. Um dia, quando você for batizado no Espírito Santo, como eu fui, você segue Jesus. Não tem outra, não.
Não tem outro jeito de você não seguir Jesus. Não tem nada no mundo que não seja combatido com o batismo do Espírito Santo. Se alguém tiver alguma coisa melhor, me mostre. Mas eu conheço o batismo do Espírito Santo. Eu sei que o batismo do Espírito Santo tem tirado drogado, tem tirado assassino, tem tirado muita gente da rua, da droga, do tráfico, com o batismo no Espírito Santo, da prostituição, né? A gente estava falando de Isaías, que é Sim. Cláudia. Tem um testemunho aí no canal da comunidade, pode ir lá ver. Então, eu acredito que tudo está sob o batismo do E Espírito como eu Santo. sei que a internet é bem polêmica, alguém que está vendo esse podcast pode falar, ai, estão se isentando, estão omissos. Não é sobre isso. Aqui a gente está bem claro, a nossa posição é clara, é Jesus, é o Evangelho, e acho que não tem que estender mais um As pessoas posicionamento falam, que é se óbvio. você for pra um ladinho assim que seja, senão nem que ter lado. As pessoas já, meu Deus, já não gostam, já para de seguir, tá muito. E às vezes você vai afastar alguém do evangelho por causa do um posicionamento. posicionamento que às vezes é Eu desnecessário, acho que né? o voto é livre, né, cara? E eu acho que o não deveríamos posicionamento tirar. maior é o evangelho, né? Eu acho que o voto é livre. Eu não tenho que me posicionar, achar certo É. ou errado, não, tá? Eu tenho que me posicionar, assim, dentro da minha comunidade, dentro das minhas possibilidades. Mas se eu vou dizer que você vota em alguém ou não vota em alguém, eu estou tirando a democracia. Sim. Eu acho que isso é o regime brasileiro. Eu estou indo de contra ao regime, estou indo de contra as autoridades. Então, eu acho que cada um é livre para votar em quem quer. Agora, eu vou votar naquele que busca mais o evangelho e pronto, e acabou. É. E é o que todos nós devemos fazer, né? Devemos Jorjão? fazer isso. Depende de quem quer, né? Não tá difícil, hein? Jorge, você falou agora há pouco do Isaías. Eu queria que você contasse um pouco da história dele, como é que foi. Ele chegou, ele já tinha feito a transformação de sexo. Sim. O Isaías é lá de Pernambuco. Ele saiu com 13 anos da cidade dele, pegando uma carona de caminhão. E ele já foi se prostituindo como homossexual. E ele caiu lá na rua, na zona de prostituição de São Paulo. Então, com 13 anos, ele ficou lá, uma cafetona pegou ele, levou para dentro de um prostíbulo. E quando ele completou 18 anos, ele foi para Itália. E ele foi lá, ele foi para lá, né? E lá ele começou a traficar mulheres do Brasil para a Europa. E colocar droga dentro do seio da mulher, dizendo que era silicone. Então, por mês ele levava 3, 4, então a quadrilha ficou muito grande, ficou mais ou menos 45 pessoas. Isaías já, como Cláudia, ele desfilou na Marquês de Sapucaí, 3 vezes ela foi mãe de santo, recebeu a consagração de mãe de santo. Né? Por 2 vezes tentou suicídio, uma ela ligou o bujão e ligou a luz e a casa explodiu com ela lá na Itália, ela ficou 6 meses sem poder andar, e aí depois ela andou. Outra vez ela danou o carro que ela tinha em cima de uma carreta, e a carreta passou por cima do carro e ela não morreu. Até que um dia ela foi pega, toda a quadrilha, 45 pessoas, e ela voltou para o Brasil sem nada, porque os $380 mil que ela tinha, ela pagou de fiança dela e do esposo dela. E lá ela fez a transformação de homem para mulher, ela fez a operação, ela transexual, que a gente chamava, né? E um dia Isaías estava na cidade dela, e uma mulher da renovação passava e dizia, vou levar você para Cairós, e ela começava a esculhambar. Mas até que um dia ela disse, na Cairós tem uma mulher disse, tem 60. Ela disse, então eu vou para lá, é lá que eu quero. Aí pegou um monte de camisinha no postinho, pegou 3 litros de cana e Cairós. Aí a mulher levou ela, chegou lá, ela estava lá, né? Toda jogando a bolsa. Quando eu cheguei, quem é você? Eu disse, Jorjão, pronto, é você mesmo que eu quero contar a minha história. Eu falei, eu não quero saber não. Quem disse que eu quero saber a tua história? Eu quero saber o que tu quer ser. Eu não quero saber do teu passado. Uau. Porque o teu passado, eu tenho certeza que não é maior do que o meu. E nem por isso eu deixei de estar aqui. Eu posso fumar meu último cigarro? Pode. Fumou o último cigarro, voltou. Aí fizemos a ficha dela, aí era Cláudia, né? Passaporte, ela dizendo palavrão. E aí os meninos falam, bota onde, Jorjão? Eu falei, tá de saia no quarto das mulheres, porque no dos homens não pode ser, senão os homens vai ser bronca lá. E aí era uma quarta-feira de oração. E os meninos falaram, o senhor é doido mesmo, traz ela pra cá. Aí ela entrou na oração, lá, lembra como se fosse hoje, na nossa igreja. Ela entrou na oração e na hora eu chamei, vem pra cá. E ela repousou, botei a mão, ela repousou no Espírito Santo. Caiu Cláudia, levantou Isaías. Que massa. Que legal. Ela disse, eu sou Isaías. Ela se acordou boa, sem ter nada. Se acordou com a voz de homem, É isso que eu ia perguntar, tipo, fisionomia. com voz de homem, com fisionomia de homem, espantada, dizendo, eu não quero isso para minha vida. Só que ela veio com calcinha e arruma roupa agora para ela, né?
Então oramos, ela chorou muito. E aí foi quando a gente chamou os homens e a gente arrumou calça, camisa. Mas eu disse a Isaías, porque as operações eram muito caras para tirar os seios, para tirar. Sim. Ela tirou a costela, para tirar os Caramba. hormônios. Então eu falei, ó, Isaías, é o seguinte, nós não vamos gastar dinheiro com isso, não. Ah, pai, o que o senhor decidir tá bom. E aí ela ficava, né, com as roupas de homem, mas de peito. E tinha hora que eu chamava Cláudia, outra hora eu chamava Isaías, e ela ficou 4 anos com a gente. Uma história linda, tá no YouTube, aí você pode olhar a história. Uma das histórias mais lindas que eu já vi na vida. Uma pessoa amorosa. Durante esses 4 anos, Isaías deu muito amor e recebeu muito amor. Dava muito abraço nela, cheiro. Né? Ela me chamava de pai. Ela dizia, o que eu quero na minha vida é lhe tratar bem, tudo que eu quero fazer por gratidão. Eu sei que o senhor não gosta, mas eu quero fazer o seu almoço, eu quero fazer o seu jantar. Não. Você só vai ficar uma vez por semana, que é o dia de domingo. Aí eu digo, agora você tinha que falar italiano. Ela falava muito italiano. Vamos chamar ela pra vir aqui. Ela morreu, Aí, né? com 4 anos, ela saiu da comunidade, falou que em casa estava triste e tal. Eu sou muito livre, né, Tainá? Eu nem pedi para ela ficar. E ela, com mais ou menos 20 dias, ela morreu. Ela teve uma doença, uma semana ela ficou na rua, e aí ela adoeceu, caiu, chamaram a ambulância, levaram ela para o hospital, e aí já levaram para casa, e o médico disse que ela estava em estado final. Mas ela mandou um abraço para mim, e faltando 2 dias para ela morrer, ela se confessou, chamou um padre, Que graça. falou que conheceu Jesus na Cairós, que estava se confessando de tudo de ruim que ela fez, de tudo que ela praticou. O padre ficou abismado. Quando me vê, me abraça e fala, você é o causador de tudo isso. Eu falei, Jorge, eu não, é o Espírito Santo. Quando você morrer, você acha que você vai ter uma fila assim, Jesus vai falar pra você, tudo isso aqui você converteu. Tá aqui por causa de você. Acho que isso é... Vai ter uma e esse fila. é Não, o verdadeiro... o meu sonho mesmo quando converti é bater na porta e Pedro perguntar quem é. Eu falo, Jorjão. Que Jorjão? Aquele que bota fura do cão. O meu sonho é me encontrar com Pedro e Paulo, e minha mãe e meu pai. São pessoas que eu sonho lá no céu. Eu tenho sonhos também do céu. Né? As pessoas, tem que sonhar com o céu, as pessoas, eu tenho certeza, eu já vi 3 pessoas ressuscitarem, né? Morrer e a gente orar, elas ressuscitar. Né? Todos os milagres de Jesus, já vi todos. Porta de cadeia abrir. O que você imaginar, o chão tremer. A gente tem O coisa que pra você ver. imaginar, eu já vi todos os sinais de Deus. Mas eu não acho que eu converti ninguém, eu acho que foi o Espírito Santo. Mas eu acho que... Acho não, tenho certeza. Mas Deus no usa. final, usa. Mas no final o evangelho é sobre isso, né, Jorjão? Sobre dar o céu para as pessoas. Sim. Não é sobre a multidão, sobre... Não. Sobre isso, cara. Sim. Você viu, você falando aqui, ela falou de mim, depois ela pediu para se confessar. Cara, você sabe o poder que você teve de dar o céu para essa pessoa. Se ela não tivesse encontrado com a Kairos, com esse carisma... Sim, ela falava isso direto. Ela podia estar no isso inferno. A influência, né? Ela falava isso direto. Ela falava que a Kairos era tudo para ela. Não só ela, como muita gente fala. Eu também falo isso, né? Que é por isso que eu quero que todo mundo abra uma comunidade, né? Porque aqui não der certo ainda vai pro céu. É igual que você falou, você mete aí, você falou que você coloca medalha em... Qualquer o que um. você quiser. Qualquer um. E hoje a gente está vendo que o mundo cada vez mais muçulmanos, a igreja perdendo espaço, o cristianismo perdendo espaço. Sendo bem perseguido, né? Mas um dos motivos também porque o católico, até o protestante também, 1, 2 filhos, nenhum na Europa, a gente vê muito isso. E o muçulmano, 7, 8 filhos. E nessa toada, se nós não vendermos muito bem a imagem de Jesus, e hoje é um desafio para a igreja católica, porque por muito tempo os protestantes vendiam bem e nós não sabíamos vender bem. A gente fazia bem, mas não sabiam fazer o marketing católico. E eu vejo que você faz muito bem isso, né? De mostrar, em tudo dar o melhor para Jesus e o marketing de Jesus. Jesus é bom e em todos os lugares, em todas as coisas que eu for fazer, eu tenho que fazer, mostrar que ele é bom. É um desafio hoje para nós sermos influenciadores. Sim, é um desafio, né? Pelo que tu tá falando aí também das outras religiões e até também o relativismo, né? Hoje, se você entrar no Twitter, que é uma rede social que tá o jovem, nos trends, topics que fala do assuntos do momento, várias vezes vai entrar. Jesus é bom, que estraga o fã-clube. Então a galera gosta de Jesus, do Jesus que eles criam na cabeça deles, tá?
No Jesus que eles falam, Jesus que é amor, Jesus ama todo mundo. O Papa falou sobre o homossexualismo. Estamparam a Papa lá, a foto do Papa em todas as páginas de fofoca, com uma matéria, como é que fala? Tendenciosa, distorcida. Então, assim, eles gostam de Jesus, eles só não gostam do Jesus da Bíblia, mas do Jesus que eles criam na cabeça deles. Então, quando a gente vai pregar o evangelho, eles já acusam, né? Vocês não amam, vocês não têm amor, isso não é o evangelho. E eu tento pregar o evangelho verdadeiro, mas sem agressividade, sabe? Que eu acho que meu público é muito assim. Eu preciso tentar entender meu público e chegar nele. Claro que se você for lá me seguir no Instagram, tudo que eu prego é o evangelho, é a Bíblia, é a radicalidade, é a verdade. Só que eu tenho o meu jeito de pregar. Eu não gosto de me envolver em polêmica, sabe? Eu não fico atraindo polêmica pra mim. Porque eu acho que tem gente que cresce no Instagram, cresce nas redes sociais buscando polêmica. Viu uma polêmica? Vou entrar no meio, sabe? Tem gente que liga quando acontece. Você precisa se posicionar. Eu falo, você falou no Twitter ali, o Twitter e o Everton, a gente tem Twitter. Sim. Meu Deus. Não, o Twitter é uma coisa de louco, entendeu? E eu tô lá no Twitter, entendeu? Segue Combatendo. Mas você, por exemplo, você tem um público muito forte. Sim. E eu tenho certeza que você teria muito mais público ainda se você apresentasse um Jesus paz e amor, um Jesus doce. Um Jesus, e você não deixa de isso, exortar. Exatamente. Porque eu perco seguidor todo dia quando eu falo algumas coisas. Por exemplo, se eu falar, chega na caixinha, feminismo, aí eu vou lá e dou minha opinião. Não defendo o movimento feminista, vai contra os princípios cristãos, aí eu perco 100. Mas tá tudo bem, entendeu? Não tem problema, entendeu? Só que muita gente fica também, porque eu não tenho problema de dialogar, de conversar, claro, sem sair da verdade. Mas a internet é uma loucura e a gente tem que estar dentro dessa loucura. Negociar o evangelho com ninguém, né? A gente não Mas negocia. há necessidade também da igreja... acho que nós estamos uns 2 passos atrás dos protestantes nisso, né? De vender bem. Por exemplo, ontem mesmo eu estava cortando o cabelo e o meu cabeleireiro, ele falou assim... Rapaz, os evangélicos, um cara lá postou um vídeo, coisa mais linda, na praia, evangelizando. Cara, coisa revolucionária. Eu falei assim... Existe o Jesus no litoral? A gente faz isso. Há muito tempo! Não, aí a gente faz isso há muito tempo! É o que eu fico batendo na tecla. Eu dei um curso agora em março e eu falava lá em uma das aulas, gente, a Igreja Católica faz tudo isso. Só que, por exemplo, uma câmera tá filmando agora, né? Entrou muito na moda o podcast. Sim. Hoje a gente tem os influenciadores do mundo, tem muita gente fazendo podcast. Então, nesse formato aqui que a gente tá fazendo. Só que o protestante, ele tem uma câmera top. Por quê? Porque a galera entende que tem que investir. Só que na Igreja Católica tem um preconceito com dinheiro, né? Não, o missionário tem que se ferrar. Nós estamos falando sobre isso, né, Jorjão? O missionário tem que ter o pior, tem que ter o pior violão, tem que ter o pior microfone. E Tainá, não vamos longe. Quando começou os lockdown, lá o comecinho da pandemia, a gente assistia as transmissões ao vivo da missa, gente do céu, era só pela misericórdia. Não, violão é... Não tinha som, não tinha, porque assim, a gente não investiu nisso. Não, eu vou contar uma história real aqui. Tem um padre amigo meu que ele transmitia a missa sozinho pelo celular dele, Galaxy, daqueles R$700. E a melodia da missa, a música, ele colocava o coitado no Spotify e ficava o Spotify tocando, ele com o celularzinho Galaxy ali. E eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, assim, não acho que a gente não faz. Eu acho que não é muito propagado porque a gente não tem material para fazer isso. Tem que se investir a gente faz. Mas a gente não consegue mostrar. A gente tem a Fraternidade do Caminho aí, né, que faz um trabalho aqui no Paraná muito forte. Agora, mas e toda hora você nota isso, né? O quanto a igreja faz. Às vezes até, toda vez, alguém já deve ter escutado a gente falando o que a igreja faz pelos pobres. E o dinheiro da igreja? Por que não vende né? tudo? Por exemplo, que você não vende tudo que no Vaticano e dá pra... Na Globo, algumas semanas, a gente viu alguém falando dos padres escalabrinianos. Quem sustenta a missão lá é o padre Paulo dos escalabrinianos. Aonde você for, a igreja está presente, né? Mas não é propagado, não é interesse também de falar da igreja, né? Então, quando é pra atacar, meu Deus, quando é pra defender faz coisa boa, faz pouca coisa. Agora quando é pra meter o pau. O papo tá bom, mas a gente vai ter que encerrar. Eu pedi antes pro Jorge, agora eu vou pedir pra Tainá. Tainá, o que não pode faltar num fundador? O que é que não pode faltar no fundador? Eu vou repetir as palavras dele, né? A conversão, mas falando também de uma perspectiva de liderada, eu acho que não pode faltar essa sensibilidade, né? Eu tô contando essa história em toda a pregação, que esses dias eu estava viajando, aí eu coloquei uma story. E o timing foi perfeito. Meu fundador nem tinha visto que eu tinha colocado, né? E ele falou, tá uma conversa aí na internet, você tá sabendo? E eu,
caramba, eu tô falando disso também. Aí eu falei, eu postei, eu acabei de postar isso aqui. Aí ele falou, apaga agora, entendeu? Então eu falei, vou apagar. Então, assim, essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade de entender o que tá acontecendo, saber o time, o tempo das coisas, de ser rápido e também de amar. O meu fundador, ele ama muito, ele vai até o final por você. Até o final. Se você errar, dá na cara dele, ele vai falar assim, não, eu ainda acredito. A gente às vezes fica com raiva dele, ele sabe disso. Às vezes os filhos dele, né, a família, mais assim, né, que a gente tem um vínculo de família também, a gente fala, não, essa pessoa não. E ele, vou acreditar de novo. Então ele acredita muito até o final. Então acho que não pode faltar isso. O amor, a sensibilidade e o que ele falou, né, a conversão, o caráter e a vida real também. Legal. Jorjão, o que é o evangelho pra você? Ah, cara, é a minha vida. A minha vida se define na Bíblia hoje. Resumo perfeito, né? O que é a minha vida? A minha vida. A minha vida. E a gente sabe que é verdade, né? Você consome a tua vida. Eu vi você falando, só pra gente encerrar, já estamos no limite do horário, no PHN, você falando, eu tô com o mesmo fogo de não sei quantos anos atrás, eu tô com esse fogo, e a gente vê que é verdade isso. E a gente quer ver esse fogo aí no Taborão, né? Já, daqui, não sei se é ano que vem, no próximo. Estamos aí, cara. Eu digo, o que eu mais agradeço a Deus é porque eu nunca, quando eu estou na igreja, quando eu estou na comunidade, eu não precisei me prostituir. Eu tenho muito medo de me prostituir. Muito medo, porque eu já fui um prostituto, né? Eu já me vendi meu corpo quando eu era mais jovem. Eu sempre fui bonitão, né, cara? E eu vendi meu corpo e foi a pior fase da minha vida. Eu acho que isso, quando eu falo, dá vontade de chorar, porque é muito ruim ser vendido, cara. Muito ruim. Então eu nunca vou pedir para pregar em lugar nenhum, né? A não ser no lugar que tiver meus amigos, eu vou pedir para estar lá, mas não é para pregar, né? E talvez, né, eu faça isso, mas porque eu não quero me prostituir nunca. E eu quero dizer para você que viu esse podcast da gente, não se prostitua por nada. Não dê a sua vida por nada, né? Jesus nunca quis isso. Se você olhar, Jesus era puto com isso. Ele não gostava quando a pessoa se exibia, né? Até quando Satanás começava, ele, cala a boca que eu não quero nem ouvir você. Porque Jesus não gosta de exibicionismo, né? O que está acontecendo hoje no mundo, eu vou fechar, tá? O que você diz, João? O que está crescendo na igreja já está tudo consumado, tá? Vai ter um povo que vai ser de Jesus, outro não. Não é quem eu quero. Jesus disse, não fosse vós que me escolhesse, mas eu te escolhi. Jesus escolheu a gente para estar aqui. Ele já sabia. Eu gosto muito de uma passagem que diz assim, antes que tu nascesse eu já te conhecia, eu já te teci no ventre da tua mãe. Então, é muito, as pessoas, não, porque você tem que se posicionar a favor disso. Não, o evangelho já é uma posição. O evangelho já é uma posição, eu já me posicionei, só que não tem gente que não... Já se posicionou há 25 anos atrás. 25 anos atrás eu me posicionei sobre lei política, sobre bebida, minha posição é uma só, é do evangelho. Né? É do evangelho, não tem imposição, eu não tenho que estar achando que o presidente tal, que o candidato tal, não tem que estar achando isso não. Eu tenho que estar achando o que Jesus é, ensinar, porque tem muita gente que não conhece Jesus, e levar esse Jesus. É isso que eu quero para a minha vida. Amém, amém. Foi o primeiro podcast nosso com a Tainá, que já é de casa aí. Tainá, Deus abençoe vocês, a missão de vocês. Jorjão, cara, um prazerzaço conhecer você. De verdade mesmo. Jorjão, você é muito massa. Obrigado. Loucura, é loucura. A gente batizar, tem que batizar o nome do podcast depois. É doideira. E pra gente encerrar, aqui tá aberta a minha Bíblia. Na passagem de João 3:30, importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Que cada vez mais a gente pregue isso. Importa que ele cresça e que a gente diminua. Humildade acima de tudo. Valeu, galera. Abraço. Deus abençoe.